Olá você, continuando, vamos ler São Mateus, capítulo 20, versículos 17 ao 28, que dizem: E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e, no caminho, disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios, para que deles escarneçam, e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis, pois podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o Espírito com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. E diz-lhes ele: Na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Graças a Deus. Texto maravilhoso, onde começa assim: E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. São Marcos, esse texto é traduzido assim: Iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, e eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e os entregarão aos gentios. Nós vemos aqui que já iam subindo para Jerusalém, Jesus e os seus discípulos, com o objetivo que Jesus explicou aqui, e São Marcos destaca que eles iam maravilhados, eles se alegravam e seguiam atemorizados. Por que se alegravam? Porque eles estavam seguindo o Rei Jesus. Depois de uma longa jornada, de mais de 3 anos, acompanhando o Senhor, vendo o Senhor fazer obras, maravilhas, revelar os mistérios do céu, explicar a palavra do Pai, de Deus Todo-Poderoso para os homens, Deus mostrar o que tinha no coração de Deus para os homens, que era bênçãos, alegria, e as exigências de Deus para que o homem estivesse em santidade, de ver curas, milagres, cegos recebendo a vista, mortos sendo ressuscitados, leprosos sendo purificados,
a tempestade sendo acalmada e as multidões sendo saciadas com os pães que o Senhor Jesus multiplicava. Eles iam com Jesus maravilhados, alegres. Mas diz aqui também que eles seguiam atemorizados. Por quê? Porque Jesus, ele disse para eles, olha, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. Eles sabiam que os religiosos, os escribas, os fariseus, não gostavam de Jesus, tinham raiva, tinham inveja, desprezavam a Jesus. E Jesus ia exatamente para Jerusalém, lá onde estavam os doutores da lei, os escribas, os fariseus. Eles iam atemorizados, mas eles iam alegres, porque estavam junto com o Senhor, estavam protegidos pelo Senhor. E Jesus disse, olha, o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o açoitarão, e o escarnecerão, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Jesus explicou o que ia acontecer. E São Lucas, aqui, falando desse assunto, ele destaca categoricamente assim, e tomando consigo os 12, disse-lhes, eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, e injuriado, e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Ou seja, como disse lá São Marcos, eles iam alegres, mas também atemorizados, não entendiam direito. Mas é interessante que São Lucas diz aqui, e se cumprirá no Filho do Homem, Jesus falando, tudo que pelos profetas está escrito, toda a sua paixão, seu sofrimento, o desprezo que ele ia sofrer dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, e da humilhação de ser entregue na mão dos gentios, das pessoas que não eram judeus, ele ia sofrer, ele ia ser cuspido, ele ia ser açoitado, tudo isso, ele ia ser morto, ia ser ressuscitado ao terceiro dia, tudo isso estava escrito na lei, estava escrito nas profecias, não era uma coisa que era por acaso, estava escrito que ele ia sofrer, ele ia morrer, porque faz parte do amor de Deus, é plano do amor de Deus, resgatar o homem do pecado. Para isso, para que seja feita a justiça de Deus, que diz, a alma que pecar, essa morrerá. Então, o homem pecou, precisava de alguém morrer, mas não alguém que fosse pecador, porque se morresse um pecador pela humanidade, aquela morte seria só pelo pecado dele. Mas alguém tinha que morrer, alguém que era santo, alguém puro, alguém que não tinha pecado, para que essa morte servisse para salvar todos os pecadores que crescem nessa morte, todos aqueles que crêem na morte de Jesus, que é para salvar o seu pecado, essa pessoa é salva, de acordo com a Bíblia, de acordo com a justiça de Deus, que diz também, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, ou seja, o pecado só é remido, só é tirado da pessoa se tiver morte. Por isso Jesus Cristo teve que morrer como santo que nunca pecou para salvar todos os pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por isso que fala aqui, eis que vamos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem e crucifiquem e ao terceiro dia ressuscitará.
Tudo bem, Jesus ia ser desprezado, ia sofrer, ia ser cuspido, injuriado, e até morrer, como aconteceu. Mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar, como ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Tem pessoas que querem ajudar a administrar o céu. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis, pois podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. E diz-lhes ele: na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem o meu Pai o tem preparado. O cálice de Jesus que ele falou é o sofrimento que ele ia passar. E ele disse: na verdade bebereis o meu cálice, ou seja, vocês são meus discípulos, vocês também vão ser perseguidos, vocês também vão sofrer. Porém, quanto a esse pedido que vocês me fizeram, de assentar um do meu lado direito e outro do meu lado esquerdo no meu reino, não compete a mim, mas para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Jesus uma vez falou: muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E muitos que pensavam que iam sentar, ficarão de fora. Jesus explicou. Só eu estou colocando esta passagem para mostrar que no céu, os lugares, as posições são escolhidas por Deus, e não simplesmente por aquele que querem escolher o lugar onde vai ficar lá no céu. Isso falando para aqueles que creem no Senhor, para aqueles que estão seguindo o Senhor, para os seus discípulos. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos, que eles pediram, que queriam sentar um do lado direito e outro do lado esquerdo. E Jesus disse: não, é meu Pai que escolhe, é meu Pai que decide quem vai sentar do meu lado. E então os 12 discípulos ficaram indignados-se contra os 2 irmãos, que pediram. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Ou seja, aqui São Marcos explica também essa passagem. Jesus disse assim, aqui: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Ou seja, quem quiser dominar neste mundo, busque o domínio, busque ser grande, ser líderes, busque. Neste mundo, as pessoas dominam as outras pelo poder da riqueza, pelo poder da inteligência, pelo poder das relações, da política, da sagacidade. Mas Jesus disse aqui: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Jesus está falando aqui que como é para a pessoa ser grande no reino de Deus. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Ou seja, quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem quiser ser grande, se humilhe, sirva o seu irmão. Uma vez Jesus pegou uma bacia com água, uma toalha, e foi lavar os pés aos discípulos. E teve um que não queria: Senhor, não lava meu pé não. Ele disse: não, se tu não deixar eu lavar o teu pé, tu não tem parte comigo. E ele disse: Senhor, sendo assim, lava meu pé e minha cabeça.
Ou seja, Jesus estava dando um exemplo de humildade, de que o maior tem que ser o menor. Por isso que ele falou, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Aí Jesus deu o próprio exemplo, deu o exemplo dele. Que Jesus ele ensinava com palavras, mas ele mostrava com a sua vida como era que fazia. Ou seja, as palavras que ele falava se materializavam na sua própria vida. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso que ele disse, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, Jesus não veio para ser servido neste mundo, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Este muito é todos os homens, né? Entenda-se, muitos, todos os homens, né? Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, receba esta palavra neste momento sobre a missão de Jesus, que já estava indo para Jerusalém, para lá acontecer o seu sacrifício em favor da humanidade, e que os discípulos devem entender que para ser grande no reino de Deus tem que servir, se humilhar. Os que se humilharem serão exaltados, né? E os primeiros serão derradeiros. Assim que é o reino de Deus. Esse é mais um texto que conhecemos um pouco mais sobre o reino de Deus, para que aprendamos a andar nele conforme a vontade do Senhor Jesus. E cumprimos assim o plano de Deus para a salvação da nossa vida. Nesse momento eu vou orar por você. Senhor, eu te glorifico, eu te agradeço por esse momento tão feliz, onde estamos aqui anunciando a Tua Palavra, aprendendo a Tua Palavra. Obrigado por este ensino tão maravilhoso, Senhor, que Tu tem nos dado nesta manhã, e neste dia, nessa tarde, nessa noite, nesse momento, Senhor, que esta pessoa está assistindo a este vídeo. Eu te peço uma bênção por esta pessoa, Senhor, que Tu fortaleça a sua vida, Senhor, que Tu livre de todo o mal, e que ela continue, Senhor Deus, cada dia aprendendo de Ti, Senhor, e a sua vida seja uma bênção na Tua presença. Eu te peço, meu Deus, estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Depois continuaremos.